beleza? Segunda aula sobre compostos inorgânicos. Agora a gente vai falar sobre os sais minerais. Quando a gente trata de sais minerais, a gente está falando de substâncias que vão ser encontradas tanto na forma iônica quanto na forma mineralizada. Eles então podem possuir carga elétrica, tanto positiva quanto negativa. Pode ser cátions ou ânions, ou então podem ser mineraizinhos mesmo. Lembra que os nossos ossos são minerais. Tranquilo até aí, né? Vão ter várias funções do nosso corpo. Podem ter função estrutural, como eu acabei de falar, compor estruturas. Ou então, a maioria deles vão auxiliar o funcionamento do nosso corpo. Então, vão se associar a moléculas orgânicas para que elas funcionem, vão atuar diretamente na célula para que a célula tenha o seu funcionamento de forma adequada. E quando a gente trata desses sais minerais, a gente pode ver funções então como controle osmótico, como formação de hormônios, como transporte de gases. E os principais são esses que estão aí na tabela. Vou deixar um tempinho para vocês tirarem um print. Mas não precisa decorar toda essa tabela. Por quê? Vou falar para vocês os principais, os mais importantes, os que mais caem em prova. O primeiro deles é o ferro. O ferro, ele é extremamente importante porque ele se liga na nossa hemoglobina para transportar oxigênio. Foi? Então, uma carência, e aí é normalmente o que é cobrado, tá? Uma carência de ferro vai causar um probleminha chamado de anemia ferropriva. Ah, não é só anemia? Então, existem vários tipos de anemia. Existe anemia por falta de ferro, existe anemia por falta de vitamina, existe anemia por problema genético. Vocês devem lembrar lá de anemia falciforme, que a hemácia tem um formato alterado. Então, eu posso ter uma anemia pela deficiência de ferro. Onde que eu vou obter o ferro? Ah, eu vou obter ferro em vários tipos de alimentos. Alimentos vegetais verdes escuros, ovos, carne, vísceras como fígado. Mas ferro tem um detalhe importante, ele tem número de oxidação variável. A gente pode encontrar o ferro sendo mais 2 ou mais 3. E o que isso quer dizer? Se ele tem um número de oxidação variável, isso faz com que a gente possa ter um deles com uma absorção maior no nosso corpo. Então, só para a gente deixar claro isso aqui, nós temos o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Qual que o nosso corpo prefere, Aquino? Nosso corpo prefere o ferro mais 2 e não o mais 3, tá? É isso aqui que o nosso corpo vai preferir. Ah, e onde que eu obtenho isso? Carne, vísceras. Então minha mãe, quando me manda comer feijão para ter ferro, não serve de nada? Serve, tá? Pessoas que são vegetarianas, elas têm uma alimentação rica em ferro, mesmo sem comer carne. Como que isso é possível? É possível transformar o ferro 3 em ferro 2. Quem faz isso pra gente é a vitamina C. Sabe aquele prato de feijoada e tal, e vem a laranjinha ali? Então, essa laranjinha ali, ela vai ajudar na digestão da feijoada. É claro, quando foi criado o prato, ninguém sabia disso, mas hoje a gente sabe que o feijão é um alimento de difícil digestão, entre outras coisas, porque ele tem um tipo de ferro que o nosso corpo não absorve direito. Já a vitamina C vai transformar, vai reduzir de 3 para 2 o número de oxidação do ferro. Beleza? Tem uma outra informação bem importante, que é o quê? Quando a gente fala de ferro, se vocês pegarem qualquer biscoito, pão, farinha de trigo, né, qualquer coisa feita com farinha de trigo, vai estar lá dizendo que aquele alimento é feito com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Por que isso? Porque é uma forma do governo melhorar a nutrição das pessoas, né? As pessoas consomem grande quantidade de farinha de trigo, então é uma forma de você incentivar esse consumo do ferro, beleza? Ah, e se eu fizer comida na panela de ferro? Funciona, mas não funciona tanto, porque o ferro que vai ser liberado ali é o ferro 3, então precisa daquela conversão do ferro 3 para ferro 2. Até aí, tranquilo? Outro sal mineral importantíssimo, cálcio. O cálcio ele vai ter função tanto na forma mineral quanto na forma iônica. Cálcio na forma mineral, estão vendo aí uma radiografia, ou seja, ele forma ossos, estruturas rígidas. Toda estrutura rígida, ela vai estar associada a cálcio, de modo geral. Nós temos carbonato de cálcio em organismos aquáticos. Ele é mais pesado, mas é mais fácil de ser obtido. E o fosfato de cálcio em organismos terrestres. Então, nós temos um esqueleto de fosfato de cálcio. Beleza? Ótimo. Mas não só. Eu preciso de cálcio para contração muscular. Ele é um íon essencial para esse processo. E também é essencial para a coagulação sanguínea. Se você está com uma fraqueza muscular, tendo sangramentos nasais, isso pode ser uma deficiência de cálcio. Beleza? Um outro que aparece muito em prova, iodo. Qual é a principal fonte de iodo na nossa alimentação? Não é o sal. Ah, mas por que tem o sal aí? A gente já vai chegar lá. Mas a principal fonte de iodo natural, é aí que eu pego vocês, natural na nossa alimentação, são peixes e frutos do mar. Só que o consumo de peixes e frutos do mar ele é baixo em algumas regiões do nosso país, principalmente no centro-oeste, por exemplo, que é uma região que simplesmente não tem mar. Então, como que esse cara vai comer esse tipo de alimento? Quando chega com um valor muito alto, proibitivo, né? Então não tem como. E quando houve uma interiorização do Brasil, né? A galera saiu da região litorânea e foi mais para o interior do Brasil, lá no governo do JK, a gente começa a ter uma explosão de um problema de saúde causado pela deficiência do iodo. Mas qual é a função do iodo? O iodo ele entra na composição dos hormônios da tireoide T3 e T4. Ele entra na composição dos hormônios que regulam o nosso metabolismo. Então, essas pessoas começam a ter uma ausência desses hormônios, uma diminuição da função da glândula tireoide, chamado de hipotireoidismo. Tendo hipotireoidismo, eu tenho quais sintomas? Aumento de peso, bócio, que é o crescimento exagerado da glândula. Se vocês olharem aí, vocês vão ver a região que a glândula fica. Então, essa glândula começa a crescer, tá? Por conta disso, o governo pré-determina que o sal no Brasil tem que ser enriquecido com iodo. Ah, por que o sal? Porque foi um alimento que não alterou o sabor, então acabou sendo escolhido o sal, além de ser um alimento que todo mundo consome. Ah, mas eu consumo sal do Himalaia. Ele é sal, só que sem iodo. Ah, eu consumo sal negro de sei lá de onde. É sal. Mudou. A quantidade de microelementos que tem ali que vai fazer esse sal ser diferente, ela é muito pequena, tá? Então não é nada que justifique você cortar o sal que você habitualmente usa para um sal que não tem iodo, a não ser que você tenha uma alimentação realmente muito equilibrada com relação a isso, tá bom? Foi? E o nosso último elemento importante é o magnésio. Magnésio, para gente, ele é considerado um microelemento. Para as plantas, ele é um macroelemento. Qual é a diferença entre microelemento e macroelemento? Microelementos são elementos que o organismo precisa, mas precisa em quantidades pequenas. A gente consegue reutilizar aquele elemento, a gente vai usar ele por muito tempo. Já os macroelementos, o organismo precisa em quantidades grandes. E por que essa diferença da gente para a planta?
Nas plantas, ele entra na composição da clorofila, então tem uma demanda muito grande, elas precisam muito de magnésio. No nosso caso, ele vai se associar à formação do ribossomo. Ou seja, tem uma demanda? Tem, mas ela é muito menor, tá bom? Então essa é a diferença de macro para micro elemento. Não confundam com macro e micronutriente, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, uma planta, quando começa a ter deficiência de magnésio, ela não forma clorofila. Logo, ela vai ficando amarelada. Beleza? E aí, para a gente fechar, um mapinha mental para vocês, com alguns desses elementos. Aí a gente ainda tem o cloro, o flúor, o sódio e o potássio. Vou falar rapidinho sobre eles. O cloro entra na composição do nosso suco gástrico, então é extremamente importante para o processo digestório. O flúor, ele vai fortalecer os nossos ossos e os nossos dentes, formando a fluorapatita, que é o mineral que vai compor essas estruturas. E sódio e potássio são os íons responsáveis pelo equilíbrio osmótico, pelo equilíbrio da quantidade de água no nosso corpo, junto também com o cloro, só que em menor concentração, né? Sódio e potássio são os principais nesse ponto. E aí vai regular a pressão arterial, contração muscular também tem a ver, transmissão de impulso nervoso. Tá bom, galera? Valeu!